E aí galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Bora estar iniciando mais um vídeo aí pessoal pro canal. Hoje diretamente aqui do aeroporto pessoal. Eu ia vir gravando o trajeto de lá pra cá pra vocês, mas eu tive contratempo aqui, não deu pra gravar. A gente tá prestando um atendimento aí aqui no hangar da Gol. E tá sendo aí necessário aí, né, que a gente venha, né, fazer esse atendimento aí. Então, né, eu já fiz metade do atendimento aí, né, trazendo um dos convidados aí, né, do hangar aí, da Gol, até o terminal aqui. Eu vou aguardar ali aproximadamente 40 minutos aí o outro convidado sair, que ele eu vou estar levando aí pro hotel aí, pessoal. Então, né, vamos tá trocando uma ideia aí, né, enquanto eu aguardo ele lá, né. E nesse meio tempo aí, vamos tá trocando uma ideia aí. E por que eu tô fazendo, né, esse vídeo assim, né, rapidinho assim, né, meio que nos bastidores aí. Então, pessoal, eu comprei um microfone novo, né. Comprei um microfone novo e já tô aproveitando, né, para fazer esse vídeo aí, para testar ele, pessoal. Testar, então eu não sei, né, como que vai estar saindo o áudio aí, como que vai ficar o áudio, né. Mas se o vídeo ficar bom, né, se o áudio ficar bom, certamente você estará, né, assistindo, porque eu vou estar publicando o vídeo. Caso não, né, aí eu não vou publicar não. E vou ver, né, outras formas aí de melhorar o áudio para vocês aí. Então, né, esse vídeo aí é mais um vídeo de teste, né, rapidinho aí, né. Então a gente vai trocar uma ideia aí rapidinho aí. E eu quero que você comente aí, né, deixe seu comentário aí, né, a respeito do áudio aí. Se pra você tá bom, se pra você precisa melhorar, se pra você, né, a qualidade do áudio aí tá aceitável, né, tá ruim, né, não ficou tão boa. Então, né, comente aí, deixa o seu comentário aí pra eu poder estar vendo, né, o que eu posso estar fazendo, né, pra melhorar, ajustar, né, a qualidade do áudio aí dos vídeos pra você. Beleza, pessoal? Então vamos, né, tá trocando uma ideia aí. A gente tá chegando aí novamente aí no hangar, né. Vou esperar aqui mais pra trás aqui, que, né, como eu disse aí, o outro convidado do hangar que eu vou estar transportando, ele só sai aí daqui mais ou menos 1h, 40 minutos mais ou menos. Então a gente vai estar aguardando mais pra trás aqui, pra não atrapalhar, né, a entrada ali do hangar ali. E aí à frente aí a gente tem a nossa frota aí, pessoal. Nossa frota nova aí. Vou puxar no zoom aí pra vocês verem, né. Aí a gente tem a nossa frota nova da Gol aí. Então, pessoal, vou estar virando a câmera aqui pra gente estar trocando uma ideia melhor. Então, pessoal, vamos estar trocando uma ideia aí. A gente já está aguardando, né? A gente já está aguardando. E o microfone que eu comprei foi esse daqui, pessoal. Foi esse daqui. Então, né, promete ser uma qualidade melhor. Promete ter aí uma qualidade melhor, né? Eu estou usando ele aí com a proteçãozinha, né, anti-ruído dele. Tô usando ele no bolso aqui e vamos ver, né? Vamos ver a qualidade, se vai ser melhor, como que vai se sair aí, né, a qualidade dele no vídeo aí. Então, pessoal, vamos trocar uma ideia aí. Eu ia comentar no vídeo aí da viagem de Pitangui aí a respeito da avaria, né,
da avaria que ocorreu aí no ônibus que a gente foi. Então, né, eu não sei se vai ser postado antes ou depois desse vídeo aqui. Então vamos contextualizar aqui, né, se eu já tiver postado, para você relembrar, e se eu ainda não tiver postado, para você saber, né, o que houve. Então, pessoal, a gente pegou aí no final, foi bem dizer o final de semana, né? A gente foi na quinta-feira passada. Hoje é quarta-feira da semana seguinte. Hoje é quarta-feira, dia 17. Hoje é quarta-feira, dia 17. Então a gente foi aí na quinta-feira passada aí pra Pitangui. A gente pegou aí, foi escalado aí pela empresa, né, para fazer um serviço aí na cidade de Pitangui, né? 4 ônibus, né, seguiram aí e a gente foi. Então, né, a princípio foi nos passado, né, que seria na cidade, mas não foi nos passado, né, até antes da gente sair da garagem, o local que seria. Então, né, pra gente seria na cidade mesmo. Então a gente já foi, né, meio programado aí para ser na cidade mesmo, né? Porém, antes de sair, né, eles mandaram por encarregado, né, a localização do lugar, e o encarregado repassou pra gente. Então, né, deu que esse lugar seria aí numa fazenda, pessoal. Então, o que a gente estava achando que seria dentro da cidade mesmo, na verdade era numa área rural mais afastada, né? Esse lugar lá, ele tá a 15 quilômetros, se eu não me engano 14 quilômetros da cidade de Pitangui, 14 quilômetros fora da cidade mesmo de Pitangui. Então, a gente foi, né, pessoal, a gente foi. E na viagem, né, em si, no trecho de estrada, né, transcorreu tudo bem, né, a gente foi certinho. Porém, pessoal, chegando, né, próximo desse local, a gente se deparou aí com a estrada de terra, pessoal. O acesso lá a essa fazenda lá, esse lugar onde esse pessoal foi uma estrada de terra. Estrada de terra essa aí, pessoal, que era 5 quilômetros, tava marcando 5 quilômetros essa estrada de terra aí. Então, né, a gente foi, né, a gente entrou na estrada de terra, porém a gente não imaginava, pessoal, a situação que estaria o final dessa estrada, né? A gente não imaginou a situação que estaria no local do desembarque, né? A gente entrou nela, né? A primeira coisa que a gente já percebeu, pessoal, pissarra, né? Pissarra é terra solta, aquela terra fininha, amarela. Logo no início assim da estrada, né, que a gente saiu da BR, a gente entrou, né, para essa estrada de terra lá. Logo no início a gente já se deparou com um longo trecho aí de pissarra. E nisso daí, pessoal, pissarra funda mesmo. Se a gente pisasse, né, com o pé, chegava a cobrir os pés, né? Os ônibus estavam até flutuando, posso dizer flutuando, né, em cima dessa pissarra. Então, né, a gente, né, iniciou essa entrada lá e fomos seguindo. Mais pra frente a gente se deparou, pessoal, com um local com muito cascalho solto, pedra solta, né, pedras grandes, né, então o risco, né, de cortar pneu foi imenso. Logo mais pra frente a gente se deparou aí com alguns mata-burros na estrada, né, mata-burros, para quem não conhece, para quem não sabe aí, pessoal, são grades, né, de ferro que eles colocam, né, na estrada de terra, né, nos acessos de estrada de terra, para evitar que animais transponham, né, saiam fora das propriedades aí, né, e vão para outro lado da estrada, ou sei lá, saiam fora da propriedade aí. Então, né, é uma valeta grande, uma valeta funda, né, com essa grade por cima. E certamente, né, esse tipo de construção, né, esse tipo de mata-burro, isso daí não é feito para ônibus passar por cima, isso é feito para carro, né?
Então, né, o ônibus, né, todos os 4 ônibus lá, né, passaram no limite. Qualquer erro afundava, né, o ônibus dentro da valeta, agarrava o ônibus dentro da valeta. Então pessoal, esse foi um dos desafios que a gente pegou, né? Além desse desafio dos mata-burros aí, né, eles andaram cortando, né, algumas árvores lá, deixaram muito toco, pessoal, muito galho de árvore tombado sobre a pista, né, tombado, né, nas laterais da pista. Então, né, outro desafio que a gente pegou lá, né, o desafio, né, de não deixar, né, nenhum galho desse de árvore, né, acertar ou a lataria do ônibus, né, que são galhos grossos, né, então poderia ter risco aí de rasgar a lataria, né, se pega, né, nos vidros, nas janelas do ônibus aí, né, correria o risco, né, de quebrar. Então, né, isso tudo, pessoal, 9 horas da noite. Então, né, imagina você sair de uma estrada, a estrada já é escura, só com as luzes dos farol, entra numa estrada de terra dessa, contendo, né, poeira alta, né, cada carro passava, levantava aquele poeirão que não dava para enxergar nada na frente. E num breu, pessoal, numa escuridão, né, numa escuridão imensa, só com a luz dos farol. Então, foi uma dificuldade muito grande pra gente. Só que isso daí, pessoal, não foi o motivo da avaria do meu ônibus, né? Depois eu vou deixar, né, na edição, né, se esse vídeo, né, se eu for subir ele pro YouTube, né, se eu for publicar ele no YouTube, eu vou estar na edição colocando pra vocês as fotos, né, da avaria, né, e um trecho aí do vídeo que eu gravei, né, para notificar a empresa, né, um trecho do vídeo que eu gravei para a empresa aí, eu vou estar deixando para vocês aí, para vocês estarem vendo, né, a avaria que ocorreu no ônibus. Então, pessoal, chegando, né, no local, né, de desembarque, né, esse local ele era o último, pessoal, o último da estrada, a última fazenda dessa estrada. Então, né, a gente entrou, né, na estrada, fomos passando pelos desafios, né, a estrada, né, mais lá pro fundo, né, mais lá pro final, só foi afunilando a ponto de ter espaço só pro ônibus passar, pessoal, só pro ônibus passar. Aí essa fazenda, esse lugar que esse pessoal foi, era o último da estrada. Chegamos, né, antes de entrar, né, chegamos na porta da fazenda, né, começamos a fazer o desembarque, né, e dentro dessa fazenda teria lugar para a gente conseguir manobrar os veículos e voltar, porque a gente teria que voltar, né. Então, né, a gente chegou, né, fez o desembarque e a gente tinha que dar meia volta para voltar, meia volta para retornar por onde a gente acessou, por onde a gente chegou. Porém, pessoal, eu não sei o que foi passado lá e tal, acabou que tivemos que manobrar, pessoal, na rua mesmo. A rua, somente com o espaço do ônibus, a gente teve que subir num barranco. A gente teve que subir num barranco na porta da fazenda lá para estar virando os ônibus e voltando pelo mesmo lugar, pessoal. Então pensa numa trabalheira, pensa num sufoco que a gente passou, pensa num aperto que a gente passou aí. Não só eu, como os outros 3 motoristas também, não só eu, como todos os 3 motoristas também, da mesma forma, pessoal. Então primeiro ele jogou o ônibus para baixo e lembrando, eles passaram, né, o trator, né, nessa estrada aí, por isso que deu a pissarra, por isso que levantou, né, soltou muita pedra de cascalho, né, por isso que, né, aonde a gente passava levantava aquele poeirão, porque descolou toda a pissarra, né, e além disso, né, eles afundaram, né, o nível da rua. Então foi passando, né, para nivelar a rua e ao mesmo tempo afundando, né, a rua. Então esse barranco que a gente teve que manobrar lá, pessoal, ele não era alto, mas era o suficiente, né, para pegar a parte de baixo do ônibus. Então, né, do nosso lado direito a gente tinha esse barranco, né, que foi até mesmo, né, feito pelo trator mesmo, né, decorrente, né, do afundamento da rua. Então gerou um desnível, e na parte de baixo, na nossa esquerda lá,
a gente tinha, fora do limite da rua, né, a gente tinha valetas de água de enxurrada, né, buracos, né, de enxurradas, né, e tudo coberto por capim. Então, pessoal, pra gente foi um aperto danado pra gente conseguir virar o ônibus lá. Então, a gente virou os ônibus lá. No meu caso, deu a avaria mais grave, né, que foi a de para-choque, né, foi a de para-choque do carro. Alguns dos ônibus lá, né, quase todos, vou dizer quase todos, né, tiveram, né, arranhões fundos aí na lataria, né, chegou a arrancar tinta mesmo, né, da lataria. Alguns, né, esbarraram, né, também teve gente lá que chegou a esbarrar para-choque, que chegou a esbarrar, né, a parte de baixo, né, do ônibus, o meio mesmo do ônibus, né, chegou a esbarrar, né. Teve gente que chegou a esbarrar a traseira, né, do ônibus, né. E enfim, pessoal, a gente passou o aperto aí. Então, né, de imediato eu notifiquei a empresa, né, eu gravei, né, o lugar onde a gente estava, né, bati as fotos, fiz a filmagem, né, da avaria no ônibus, notifiquei a empresa, né, do que houve, do que ocorreu, né, no andamento dessa viagem aí. E inclusive, né, eu repassei para a empresa aí até o lugar onde foi colocado os ônibus, pessoal, né, que a gente teve que voltar metade desse trajeto, né, então se era 5 km, nós voltamos aí aproximadamente 3 km nessa estrada ruim, para a gente poder, né, guardar os ônibus dentro de um milharal, pessoal. Sim, um milharal. A gente guardou, né, os ônibus dentro de um espaço, né, não sei se da mesma fazenda ou de outra fazenda lá, mas foi guardado aí, né, no meio de um milharal. Então a gente voltou, guardou, né, e a gente voltou, né, para Lagoa Santa em um ônibus, né, e no domingo a gente foi lá buscar esse especial lá, esse serviço lá. Então, pessoal, foi reportado para a empresa, né, eu falei para eles, né, a respeito de avaria, né, comentei com eles, né, no áudio e no vídeo, né, que eu mandei, né, sobre essa questão, porque infelizmente fica difícil até de cobrar a avaria do motorista numa situação dessa, né, porque não foi uma situação provocada especificamente por nós motoristas, né, foi uma situação decorrente da dificuldade de acesso ao lugar, né, onde foi agendado para fazer o especial. Então, né, daria pra gente entrar e manobrar lá dentro, mas não foi permitido pelo pessoal da organização, né, desse evento que ocorreu lá. Então, né, a gente teve que se virar, né, virar os ônibus, né, da melhor forma possível, da forma que não fosse que fosse menos ruim, né? Posso nem dizer, né, a melhor forma, né? A forma que foi menos ruim, tivemos que virar, né, os ônibus para poder voltar. Então gerou essa avaria, né? A empresa, né, de pronto, né, compreendeu a situação, né? Não me cobrou a avaria, né? Não cobrou dos motoristas, né, também, né? As avarias dos veículos deles aí. E em parte, né, foi meio que um prejuízo, né, a empresa ter pegado esse serviço aí para tá fazendo, pessoal. Então, né, nem sempre todo especial compensa, nem sempre todo serviço assim compensa, né? Tem especial que a gente dá sorte, nós como motorista damos sorte, temos especial que a gente passa aperto, né? Da mesma forma a empresa também tem especial que a empresa, né, consegue dar sorte, ter um bom lucro. Porém, já tem especial que não é da mesma forma, né, pessoal? Tem serviço que não é da mesma forma. Tem serviço que às vezes dá mais prejuízo, dá mais gasto, dá mais transtorno do que o normal. Então, esse daí foi um dos exemplos, né? Tô compartilhando com vocês, né? Porque eu ia repassar isso no vídeo, né, da volta, né? Que eu gravei o trajeto inteiro, só ainda não soltei ainda
no YouTube. Eu ainda não postei no YouTube aí porque eu tive um probleminha no meu computador lá e já tá sendo arrumado já, e assim que possível vou estar editando e postando para vocês, né? O trajeto da volta, né? Um bate-papo aí a respeito, né, desse episódio, mas eu não falei, né, o desdobramento, né, o que tinha sido acertado, né, o que tinha sido resolvido a respeito disso daí. Então, eu ia falar, mas acabou que eu esqueci. Beleza, pessoal? Então, só, né, dando uma justificativa, né, trocando essa ideia com vocês a respeito desse tema, né, dessa questão, né, de avarias, né, expondo para vocês, né, esse aperto que não só eu, mas os outros motoristas também, né, todos nós passamos lá. E também aproveitando para fazer o teste, né, do microfone aí. Então, se você gostou da qualidade do áudio, né, se para você achou que ficou boa a qualidade do áudio, então comenta pra gente aí, né, deixa os comentários deixa o comentário aí com seu feedback, se pra você ficou bom, se precisa melhorar, se a qualidade, né, não ficou boa, comenta pra gente aí, beleza, pessoal? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, foi mais rapidinho mesmo, mais esse bate-papo aí. E se você gostou, né, do vídeo, eu peço aí que você possa estar deixando seu like, você possa, né, estar se inscrevendo, né, no canal aí, você que não é inscrito, que você possa, né, estar ativando o sininho das notificações para estar recebendo as notificações aí, né, em primeira mão, né, dos vídeos que estão sendo constantemente postados aí no canal, inclusive esse, né, esse mesmo aí da viagem, né, do nosso trajeto de volta aí, né, se eu chegar a postar ele depois desse, né, se você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, quando ele for postado no canal, você vai receber aí em primeira mão a notificação. Comenta e compartilha, né, esse vídeo aí, né, para fortalecer o trabalho da gente, para que mais pessoas possam, né, conhecer, né, o canal, para mais pessoas que gostam, né, desse ramo, né, nosso, dessa profissão nossa, né, que eles possam, né, conhecer o canal, né, e aumentar, né, o alcance, né, do nosso canal aí. E comente, deixa um comentário pra gente de feedback aí, né, tanto da questão do microfone quanto da questão do canal em si aí. Beleza, pessoal? Vou finalizando o vídeo por aqui. No mais é só isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.